Chega mais! Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você curtisse, se inscrevesse no canal e continuasse acompanhando o nosso trabalho. Obrigado! O que será tratado nesta aula? Pré-história, evolução do homem, períodos da pré-história, paleolítico, mesolítico, neolítico e idade dos metais. Tudo de uma forma bem clara, direta ao ponto e sem enrolação. Vamos lá! Vamos falar sobre a evolução humana. Primeiro, esqueça aquele macaquinho seguindo um ao outro até chegar ao humano. Não foi dessa forma linear e nem foi um sendo melhor que o outro. Na verdade, a evolução é uma grande árvore genealógica, onde uma espécie é substituída por outra, mas não nesse processo de melhoria. A linhagem evolutiva que originou os humanos surgiu há cerca de 15 milhões de anos. Para quem não conhece o processo da evolução, o que é seleção natural e a teoria de Darwin, eu sugiro que assista o vídeo anterior a esse, que explica de modo claro toda essa matéria. Talvez você não saiba, mas você é um primata. Diante de milhares de anos de evolução, onde ocorreram várias mudanças significantes, surgindo novas espécies. E para contar a história do homem, a gente começa vendo que o homem é do gênero Primates, da família Hominídea, do gênero Homo e da espécie Sapiens. Surgiram várias ordens, surgiram várias famílias, surgiram vários gêneros, surgiram várias espécies. Essa parte a gente entra mais na parte biológica da coisa. Então eu não vou adentrar profundamente nisso, mas no momento dá uma clareada na sua cabeça. Sim, acabamos de ver que o Homo sapiens é um primata. Mas de onde vêm as informações equivocadas que o homem em evolução é um descendente de um macaco? Nem Charles Darwin afirmou que o homem seria descendente do macaco. A teoria da evolução afirmou que o homem e os demais primatas teriam algum ancestral. E esse ancestral não seria nenhum hominídeo ou sequer um macaco. O macaco e o homem são de gêneros diferentes. O macaco do gênero macaca e o homem do gênero Homo. Portanto, o Homo sapiens não possui nenhuma ligação direta com o macaco no processo da evolução. No caso, o macaco seria apenas um parente distante do homem. E não podendo deixar de mencionar que o chimpanzé tem 98,5% do DNA parecido com o dos humanos. Então, para começar de vez o estudo sobre a evolução do homem, iremos para a classificação e falar da família Hominídea, fazendo uma ligação em todo o processo que ocorreu em milhares de anos para que surgisse o Homo sapiens sapiens. A primeira espécie a ter destaque aqui na evolução do homem será a espécie Australopithecus. Há milhares de anos houve uma mudança climática na África e as árvores deram lugar a grandes savanas. Também houve uma mutação genética nos primatas que viviam naquelas árvores. E o que acontece? Essa mutação genética faz com que os macacos comecem a ser bípedes. Eles começam a caminhar sobre duas pernas. Então, os Australopithecus são conhecidos como os macacos bípedes, sendo que para viver naquelas savanas africanas não era tão fácil e só as melhores espécies de Australopithecus poderiam vencer a guerra sobre a seleção natural. Não existia apenas uma espécie de Australopithecus, e sim outras espécies de Australopithecus. Não vou aprofundar nas espécies, pois o intuito do vídeo é ir direto ao ponto e dar uma esclarecida, dar uma facilitada na busca do conhecimento. E algo aconteceu para que esses macacos bípedes fossem evoluindo, pois novo jeito de andar, novo jeito de pensar. Então, há 2.500.000 anos atrás, na família Hominídea surge um novo gênero. Gênero esse chamado de
Homo habilis, os primeiros homens inventores. Nessa época, houve outra mudança climática e o homem evoluía ou morreria. Então, através de uma nova dieta, desenvolvendo o cérebro e dando espaço para que ocorressem várias mutações, e só aqueles com as melhores características sobreviveriam àquelas condições que a África oferecia naqueles anos. Algo totalmente novo para os hominídeos. Também foram os primeiros a produzir ferramentas para caça, pois a carne agora era seu principal meio de alimento. Não podendo deixar de mencionar que após os australopitecos surgiram outras espécies. Dessas espécies, falamos do Homo habilis. Agora iremos falar do Homo erectus. O Homo erectus, ele viveu aproximadamente 1.800.000 anos atrás. Já era uma espécie carnívora, rápido e ágil, e já passava de 1,80 m. Com a sua dieta baseada em carne e seu corpo cheio de proteína, o seu cérebro desenvolveu, abrindo portas para outras conquistas do conhecimento, tipo a descoberta do fogo, sendo que o Homo erectus também foi responsável pela migração do homem para a Europa, para a Ásia, para as Américas, surgindo então os primeiros viajantes da história. E com essa migração do Homo erectus para a Europa, o Homo erectus não resistiu ao frio, assim sendo extinto na Europa. Porém, aqueles descendentes do Homo erectus que migraram para a Europa sofreram processos de mutações biológicas, se adaptando ao frio, surgindo uma nova espécie. Denominados de Homo de Neandertal. Esses homens, eles viveram na Europa e eles foram os reis da Europa nesse período onde a Europa vivia embaixo de neve. O cérebro deles era muito parecido com os cérebros do Homo sapiens, até mesmo maior. Eles eram mais baixos que o Homo sapiens, porém eles eram mais robustos, e isso servia como isolamento térmico naquela época tão fria na Europa. Mesmo eles possuindo o cérebro maior do que o do Homo sapiens, para os cientistas eles não conseguiam fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eles teriam uma mente fragmentada. Foi verificado o DNA dos fósseis do Homo de Neandertal comparando com o Homo sapiens, e se confirmou que existem cerca de 27 diferenças no DNA de um para o outro. Então, o Homo sapiens não seria descendente direto do Homem de Neandertal, e sim membros da mesma família, do mesmo ancestral. A última espécie a surgir foi o Homo sapiens. A nossa espécie foi a última a surgir há cerca de 150 milhões de anos atrás, quando o Homo erectus migrou, saiu da África. Parte foi para a Europa, parte foi para a Ásia, e teve uma parte que não conseguiu migrar e ficou na África, facilitando ainda mais, e vendo que a evolução do homem não foi de forma linear, como se era explicado que o homem saía do macaco evoluindo para o homem. Nós podemos ver que o Homo erectus deu origem a duas novas espécies, a espécie de Neandertal e a espécie Sapiens, cada uma sofrendo as suas mutações no ambiente em que vivia. E o curioso a se falar é que nesta época existiam 3 espécies vivendo na Terra: a espécie do Homo erectus na Ásia, a espécie do Homem de Neandertal na Europa e a espécie do Homo sapiens na África. O curioso, né? Se fosse hoje em dia, você tá andando e vê outra espécie de homem, outra espécie de humano, é bem curioso, né? Sendo que a nossa espécie
foi a que venceu toda essa briga, todo esse processo de evolução, não pela força, e sim pela capacidade de adaptação que os seres humanos, o Homo sapiens, tem. Para finalizarmos o vídeo, iremos ver os 3 períodos, que foi dividido de acordo com o material que era usado nas ferramentas dos primeiros humanos. Esses 3 períodos são Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico, também período da Pedra Lascada ou Pedra Velha, foi um período onde viveram todas as espécies em que foi mencionada nesta aula de hoje. Os indivíduos desse período produziam suas ferramentas, na maior parte com utensílios de pedras. Os seres humanos, eles eram nômades, não tinham lugar fixo para sua moradia e viviam da caça e da coleta. Nas cavernas surgiram artes rupestres que reproduziam cenas de caça, e o fogo representa uma descoberta muito importante desse período. O mesmo fogo que foi fundamental para o desenvolvimento físico e mental do ser humano. Entre essas 2 fases, a fase paleolítica e neolítica, há um período chamado de Mesolítico. Esse período tem as características de ter sido uma fase de transição entre o Paleolítico para o Neolítico, e foi de forma lenta e gradual. Já o Neolítico, ou Pedra Nova, ou Pedra Polida, é onde os indivíduos aprimoraram os seus instrumentos com pedra, polindo-os e tornando-os cada vez mais afiadas. Foi no Neolítico que surgiu a agricultura e a criação dos animais. Com isso, o homem passa a ser sedentário, surgindo comunidades fixas e aldeias. Tem também a criação da cerâmica, onde guardava todo o excedente da produção, e todo esse conjunto de mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas resultante do surgimento da agricultura é chamado de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Já o último período, que durou apenas 1000 anos, de 5000 a.C. a 4000 a.C., é denominado de Idade dos Metais. Foi o último período da pré-história e o primeiro metal a ser utilizado foi o cobre. Mais tarde, o homem descobriu a liga do cobre com estano, obtendo um bronze, que é um metal mais duro. Em resumo, quais são as características do período paleolítico? O homem caçava, pescava, vivia em grupos, descoberta do fogo e eram nômades. Já no Neolítico, divisão do trabalho, sedentarização, revolução agrícola, ferramentas e domesticação dos animais.